Aleluia! Glória a Deus! Você pode se assentar, meu irmão. Obrigado, pessoal do louvor. Vocês podem se assentar também. Obrigado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Eu queria que você pensasse bem antes de responder. Deus tem filhos preferidos? Deus tem filhos preferidos? Tem ou não tem? Você tem certeza que Deus não tem filhos preferidos? A convicção já diminuiu bastante. Por que quando a gente faz algumas perguntas assim, repetidamente, a gente tem a tendência a hesitar? Obrigado. Qual a razão disso? Interessante isso, né? Deus tem filhos preferidos? Não. Sim. Não, talvez. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou pai de 2 filhos. Se você virar para mim e falar assim, eu tenho filho preferido? Não tenho. Sou apaixonado pelos 2. Muito apaixonado pelos 2. Mas você sabia, lá, se você pegar lá a carta de Lucas, a gente vai ver uma situação chamada do filho pródigo. Quem lembra dessa história? A história do filho pródigo, para quem não sabe ou para quem não lembra, é a história de um filho que vivia na companhia do seu pai e do seu irmão. Não cita a mãe. Portanto, desconsidera-se a genitora, porque a genitora não era contada naquela época, as mulheres não eram contadas naquela época. Mas não se cita ali a mulher, cita-se o pai e os 2 filhos. Um filho pede a herança e vai embora. Deixa eu te dizer uma coisa, por mais que o pai ficasse triste, por mais que ele ficasse a aguardar a volta do filho, ele não foi atrás. Ele amava menos aquele que foi embora do que aquele que ficou? Não. É porque, às vezes, irmãos, as pessoas têm direito a escolhas. As pessoas têm direito a escolhas. E Deus não é um Deus manipulador, que manipula as nossas vontades. Ainda que a minha escolha esteja errada, Deus respeita a minha escolha errada, não concorda, mas respeita, e fica a aguardar o retorno da minha pessoa para o caminho que Ele quer que eu ande. Percebe, irmãos? Essa é a diferença. Então, Deus tem filhos preferidos? Não. Mas tem filhos que se achegam mais ao Pai do que outros. E por se achegar mais ao Pai do que outros, as pessoas de fora podem até achar que ele prefere mais aquele filho. Por exemplo, eu sou o queridinho da minha mamãe. Sou. Minha mãe já tinha 40 anos de idade quando ela teve o 8º filho, que fui eu. O último, o caçulinha. Entre eu e o meu irmão, que é acima de mim, há uma distância grande. Então, o que aconteceu com o caçulinha? Virou protegido da mamãe e alvo dos
socos dos irmãos. Percebe? Então, para proteger dos irmãos, a mãe protegeu o filho mais novo, o mais frágil. Percebe? Então, aí as pessoas falavam assim, é porque a mãe prefere o macho. Não, não prefere o macho. Criou uma relação entre eu e minha mãe muito próxima, muito íntima. Nós ficamos muito conectados. Enquanto os outros optaram em distanciamento. Eu cada vez me apegava mais a ela. Então, quem estava de fora pensava assim, é o queridinho da mamãe. E não era. Ela ama todos igualmente. Percebe, irmão? Então, as nossas escolhas, elas nos conduzem para alguns lugares. E eu quero conversar com vocês nessa manhã. Hoje vai ser uma mensagem bem conversada. Nós vamos entender algumas coisas importantes que dizem respeito a saber a vontade de Deus para as nossas vidas. Porque quando eu tenho intimidade com o meu Pai, eu começo a descobrir coisas mais importantes do que outras. Eu começo a conhecê-lo, e por conhecê-lo, eu começo a descobrir as vontades que ele tem para a minha vida. Amém, irmãos? Se eu vou andar nela ou não é outra história. Minha mãe queria, eu vou contar para vocês, minha mãe queria que eu fosse médico. A ideia dela. Quando sai um sangue do meu dedo, eu já fico tontinho, quase que eu caio. Imagina se eu fosse médico. Ia ter eu fazendo uma cirurgia e 200 assistentes para me amparar. Não posso, não ia dar certo. Apesar dela ser essa a vontade dela para a minha vida, não era essa a minha vocação, aquilo que Deus tinha para mim. Percebe, querido? Como é que a gente descobre as vontades de Deus para as nossas vidas? O que Deus quer para as nossas vidas? Talvez essa seja a maior indagação do ser humano. Qual a vontade de Deus para a minha vida? E deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Quando você descobre a vontade de Deus para a sua vida, isso é tremendo. Alguém diz assim, que existem 2 grandes dias na vida do ser humano. Um, quando ele nasce de novo. E outro, quando ele descobre o para quê. Para quê? A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. O que eu vim fazer aqui nessa terra, desse mundão tão grande? Amém, irmãos? E deixa eu te dizer uma coisa. Às vezes a gente tem uma concepção errada de que a vontade de Deus é só para a gente, quando fala assim, está falando para eu ser pastor, para eu ser profeta, para eu ser apóstolo, evangelista. Mas esquece, irmão. A vontade de Deus, ela se revela dia após dia para o nosso aperfeiçoamento. Para que eu e você cresçamos em tudo, em toda boa obra. Para que nós, querido, possamos desfrutar da plenitude da vida dele aqui nessa terra. Percebe? Deus se importa com os mínimos detalhes da minha vida, da sua. Pastor, mas Deus tem tanta coisa para preocupar. Não, querido, Deus não preocupa, não. Quem preocupa talvez sejamos eu e você. Deus não preocupa, não. E agora, o que eu vou fazer? Miguel, Gabriel, anjos, serafins, Esther nasceu, o que nós vamos fazer? Arruma alguma coisa para essa menina, o que ela vai ser na vida? Não, querido, esquece. Você acha que Deus está preocupado com isso? Não. Tudo que Deus tinha que fazer a respeito de Esther, ele já
fez. Percebe? Tudo que ele tinha que fazer a respeito da sua vida, ele já fez. Agora cabe a você, bonitão, a você, lindona, descobrir qual é essa vontade e andar nela. Amém, irmão? Romanos capítulo 12, abre aí comigo, por favor. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Por que as coisas dão tão bem para fulano? Para mim só dão errado? Não é possível. Por que fulano virou o melhor jogador do time e eu não consigo nem ser reserva? Por que o fulano conseguiu ser gerente sênior da empresa, melhor empresa de TI da Europa, e eu não consigo nem digitar no telemóvel com 2 dedos? Por quê? Às vezes a gente fica se perguntando, olhando, dando conta, prestando atenção mais nos outros do que nas nossas próprias virtudes, nas nossas próprias qualidades. Querido, se fulano tem uma virtude, você também tem outra. E está tudo certo, irmão. O ser humano é diferente. Cada um tem a sua diferença. Romanos capítulo 12, verso 1, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos passear um pouco a respeito de Paulo e do seu ministério nessa manhã. Nós vamos entender um pouco como que a cabeça de Paulo pensava, o que o apóstolo Paulo imaginava a respeito dessas coisas. E uma das coisas importantes no ministério do apóstolo Paulo é que eu e você percebamos que o apóstolo Paulo, o tempo todo, está apontando para que eu e você sejamos parecidos com Cristo. Ele fala, sedes, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outro momento ele diz, sede imitadores de Deus. Amém, irmãos? Olha só. Salmo 73, verso 14, diz assim, pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensara em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. O contexto aqui é que o salmista está dando conta de que os seus inimigos prosperam e ele não está indo bem. E ele continua no versículo 16. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesado tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Irmãos, o grande problema nosso é que em vez da gente olhar para nós, em vez de nós cuidarmos da nossa vida e procurarmos sermos nós, seres melhores a cada dia, a gente fica mais atentando para os outros. O que os outros estão fazendo? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Fulano faz de um jeito, glória a Deus por ele fazer daquele jeito. O outro faz do outro jeito, glória a Deus por ele fazer daquele jeito. Nem tudo o que está dando certo para fulano vai dar certo para ciclano. Entende, irmãos? Nem tudo. E aí agora deixa eu te falar uma coisa. Nem tudo o que dá certo lá na Colômbia, quando eles fizeram o G12 lá, deu certo nos outros países do mundo. Percebe? Foi uma inspiração divina para aquele homem lá. E
deu certo para ele. Outros copiaram o modelo e deu certo para eles. Mas um monte de gente deu errado. Por quê? Porque, irmão, Deus abençoa o original. Cópia é cópia, querido. Deus tem um propósito para cada um de nós. Deus tem uma visão para cada um de nós. O que importa, o que precisa é que eu e você busquemos a direção de Deus, a visão de Deus para esse tempo, para esse lugar onde nós estamos. Amém, irmãos? E quando isso acontece, Deus vem e ordena a bênção dele sobre nossas vidas. Amém, irmãos? Glória a Deus. Imagina bem, o fundador desse ministério, o Verbo da Vida, chama-se pastor Bud Wright. Irmão, se eu quiser fazer aqui nessa igreja o que ele fazia, não ficava 2 pessoas aqui, nem minha mulher ia ficar. Por quê? Porque havia uma unção sobre ele, específica para ele poder ser daquele jeito. Eu não posso copiá-lo. Eu posso me inspirar nele, que é diferente. Amém, irmãos? E eu me inspiro naquele homem, porque aquele homem era um homem de Deus. Amém, irmãos? Quando o salmista para de olhar para o homem e olha para Deus, ele se atenta. O fim deles é outro. O meu está preparado por Deus. Percebe, irmãos? Não temos que procurar a vontade para a nossa vida na vida dos outros, não. Nós temos que procurar a vontade de Deus para as nossas vidas em Deus. Amém? Salmo 13, versículo 1 diz assim, olha, pode abrir comigo? A propósito, se você não sabe, a Ruth ganhou o bebê. Aleluia. A Ruth era aquela que cantava aqui. Né? Obrigado pela correção, em tempo hábil. A Ruth é aquela que cantava aqui, ela ganhou neném essa semana, glória a Deus. Daqui a pouco nós vamos orar por isso. Salmo capítulo 13, verso 1 diz assim, até quando, Senhor, esquecerás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que eu não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Olha que interessante, confio na tua graça. O que é graça? O que a gente mais ouve falando sobre graça é favor imerecido. Mas graça, querido, vai muito mais além do que um favor imerecido. Graça é a capacitação divina para nós fazermos aquilo que naturalmente nós não seríamos capazes. Então, naturalmente, querido, talvez você não tenha capacidade de olhar à sua volta e enxergar coisas que estarão resolvidas. Talvez esteja um tumulto do seu lado, talvez esteja um ciclone e você esteja passando tudo voando à sua volta, talvez seja essa a sua realidade, mas deixa eu te dizer, existe uma graça da parte de Deus que te sustenta até mesmo no meio do ciclone, para que você permaneça firme. Quer saber a vontade de Deus? Não vai ter ciclone que vai te remover do lugar de segurança. Quando você descobre a vontade de Deus para a sua vida.
Amém? Abre lá comigo agora, voltando para o apóstolo Paulo, para a gente entender mais um pouco dessa circunstância do apóstolo Paulo. Colossenses capítulo 1, por favor. Aleluia. Você achou? Colossenses, Novo Testamento. Colossenses, capítulo 1. Você vai lá no versículo 9 agora. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Oh, aleluia! Frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus. O que o apóstolo Paulo está querendo para a minha vida e para a sua vida nesse dia, irmãos? É que eu e você, querido, nós estejamos andando em sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, não dá para nós andarmos aqui como seres espirituais que nós somos, achando que tudo é natural. A crise realmente chegou. O Covid fechou tudo. Tudo é natural, irmãos, mas nós não podemos achar que tudo é natural. Nós precisamos entender que nós somos seres espirituais, e seres espirituais não são guiados por aquilo que acontece no natural. Nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, que nos conduz em toda a verdade. Toda a verdade. Não é em alguma verdade. Querido, Deus tem prazer em pegar você, meu Deus, e te conduzir para águas tranquilas, a pastos verdejantes. Irmãos, eu estava quinta-feira, vou contar para vocês. Experiência é bom, amém? Mas você não deve pegar a experiência dos outros e servir como base para a sua vida. A base para a sua vida tem que ser a palavra de Deus, ponto, acabou. Amém? Mas quinta-feira nós estávamos no Verbo no Lar, lá na casa de Jorge e Suzana, São Félix da Marinha, e nós começamos ali a compartilhar algumas coisas, e de repente nós começamos um tempo de adoração, e foi algo maravilhoso. Quando de repente eu me peguei simplesmente com os olhos fechados e travado. E eu comecei a me ver em cima de uma grande águia. Meu Deus, que visão foi aquela? E em cima daquela grande águia, ela voava. E era como se eu pudesse sentir o frescor do vento batendo no meu rosto. E ela voava assim por uns vales assim maravilhosos, cheio de muita mata, uma coisa assim fenomenal de beleza. E ali ela me levando e eu em cima dela aqui assim, e fomos. Gente, era uma experiência tremenda aquilo. Até que chegou num sítio onde havia uma grande queda de água, mas eram águas e muitas águas, e ela passou comigo perto assim daquelas águas, e eu pude sentir aquela brisa de água batendo contra o meu rosto, me trazendo um refrigério, irmãos. Como há muito eu não sentia. O que eu quero dizer para você, irmãos, Deus é assim. Ele pega você e te leva para lugares seguros.
Ele te leva para lugares de refrigério, irmãos. Se você está cansado e sobrecarregado, você deve lançar sobre ele o seu fardo, lançar sobre ele a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você com afeição, irmãos. Ele zela por nós, amados. Aleluia. Aleluia. Efésios capítulo 5. Eu gosto de Efésios. E aqui nós vamos entender um pouco mais aonde que eu quero chegar com essa mensagem. Do propósito dele para as nossas vidas. Efésios capítulo 5. A carta de Efésios, ela talvez tenha sido motivada por um fato de que os judeus convertidos naquela cidade, eles queriam ser exclusivistas. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não aceitavam os gentios convertidos. E por não aceitar os gentios convertidos, começou a haver conflito. Então Paulo vem e traz o ensino a respeito de unidade cristã. A importância de unidade. Amém, irmãos? Talvez essa seja a maior motivação de Paulo ter escrito essa carta. Ele passou por Éfeso algumas vezes. Pelo menos 2 vezes ele esteve em Éfeso. E agora aqui no capítulo 5, eu queria que você fosse lá no versículo 17, por favor. Aleluia. Efésios capítulo 5, verso 17 diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Quem não procura compreender qual é a vontade do Senhor, se torna insensato. E ele está dizendo, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque se você não descobrir a vontade do Senhor, você vai ficar dando cabeçada por aí. Você vai andar errando uma atrás da outra. Mas quando você descobre a vontade do Senhor, irmãos, você não erra. Versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus, a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Irmãos, presta atenção, para eu e você podermos entender o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar nesses 4, 5 versículos aqui, nesses 4 versículos, nós precisamos voltar lá atrás. Por isso aqui, eu quero te dizer uma coisa. Cuidado, irmãos, muito cuidado de pegar um versículo da Bíblia fora de um contexto. Provavelmente vai gerar confusão na sua mente. Confusão na sua mente. Você precisa entender a Bíblia com os óculos de todo o Novo Testamento. Primeira coisa que nós precisamos entender, para você ser coerente no seu estudo da Bíblia, é você saber que Deus é amor, ponto final, e acabou. Esse é o caráter dele. Ponto final. Agora, tudo que você vai estudar daí por diante tem que ter a base firmada nesse amor.
Sim ou não? Por exemplo, algumas pessoas dizem que Deus mata e Deus não mata. Deus dá saúde, Deus dá enfermidade. Deixa eu dizer para você uma coisa. Qual o sentido de Deus matar ou de Deus colocar enfermidade em alguém? Se Ele é amor. Ah, pastor, mas Ele precisa às vezes nos ensinar algumas coisas. Irmãos, o dia que Deus precisar me ensinar alguma coisa através da enfermidade, Ele deixou de ser Deus. Ele se associou com Satanás, porque a obra das trevas é Satanás que produz, não é Deus. Se Deus quer me ensinar alguma coisa, Ele vai me ensinar pelo Espírito Santo dele que habita dentro de mim. Amém, Amém, irmãos? Quer ver? Eu vou perguntar aqui, quantos aqui são pais? Levanta a mãozinha assim. Quantos de vocês colocaria uma serpente venenosa dentro do berço do filho de vocês? Levanta a mão, quem teria coragem de fazer isso? Você sabia que a Bíblia fala assim, se vós que sois maus, sabem dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Então para com essa história. Deus é bom, sempre bom. É uma outra pregação, para outro dia. Volta lá então no versículo 1 do capítulo 5 de Efésios. Amém? Amém? Olha só. Ele termina o capítulo 5 nos instruindo a respeito de quê? De que nós possamos não nos tornar insensatos, mas procurar compreender a vontade do Senhor. Sim ou não? Versículo 17. Então, vamos lá. Se ele encerra o capítulo dizendo sobre isso, vamos ver o que ele diz desde o versículo 1 para a gente entender o contexto de tudo aquilo que leva à compreensão da vontade de Deus. Amém? E a compreensão é essa: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Pronto. Que coisa maravilhosa, irmãos! A primeira coisa que eu e você precisamos compreender é que nós precisamos ser imitadores de Deus. Como é que eu imito Deus? Eu tive um amigo, o nome dele era Flávio. O Flávio tinha um apelido de Juca. O Juca, o Alexandre, o Elcio e a Cláudia são 4 irmãos. Os quatro, a mãe deles andava assim, ó. A gente chamava de 10 para as 2, porque os pés eram assim. Os 4 andavam igualzinho à mãe. Sabe por quê, irmãos? Porque aprendeu desde novo a andar conforme a mãe andava. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você aí, você tem cacuetes, você tem jeitos e trejeitos típicos do seu pai e da sua mãe. Por quê? Porque você anda colado com eles. Sim ou não? Naquela época, bem atrás, quando meu pai era vivo ainda, eu atendia o telefone, existia um aparelho na casa da gente, na sala, chamava telefone.
Alguns de vocês não têm nem ideia do que seja. Mas era um aparelho quadrado, ou às vezes retangular. Você tirava ele assim, ficava numa base, e com um fio comprido, e você pegava e colocava ele assim. Aqui era ouvia e aqui falava. Isso chamava-se telefone. Na hora que eu atendi o telefone, falava assim, alô? A pessoa do outro lado virava e falava assim, seu Pedro? Eu falei, não, é o filho dele, é o Márcio. A minha voz e a voz do meu pai era igualzinha. As pessoas não sabiam diferenciar. Por quê? Convivência. DNA. A proximidade. Coisas que a gente vai adquirindo ao longo de uma vida, por causa disso aqui, sede, pois, imitadores de Deus. Como é que eu vou ser imitador de Deus, irmãos? A partir do momento que eu começo a conhecê-lo, a partir do momento que eu passo a andar com Ele, eu passo a conhecer as suas verdades, eu passo a conhecer a sua palavra, eu passo a conhecer o seu caráter. Quanto mais eu conheço o caráter de Deus, mais eu quero me tornar parecido com Ele. É isso que eu quero para a minha vida e assim eu vou andar. O oposto é verdadeiro também, irmãos. Quanto mais distante de Deus, menos parecido com Deus eu fico. Por quê? Porque eu vou perdendo a minha identificação. Eu vou criando a minha independência ou morte. Percebe, irmão? Independência. Quando a gente se torna independente, estou nem aí mais para o que ele me fala. O independente não se preocupa com a opinião alheia. Muito menos do seu líder, muito menos do seu pai. O independente não quer saber, o independente só quer comunicar. Eu sei que é pesado, mas é. O independente vira para você e fala assim, estou saindo de casa, vou viver a minha própria vida. Me dá o que me pertence. Esse é o independente. Filho pródigo. O independente vira e fala assim, ó, estou indo embora, pastor. Até a próxima. Quando fala? Quando fala? É o independente. O independente pega alguma coisa para fazer na igreja e faz do jeito dele, e não do jeito da visão. Esse é o independente. Mas Deus não nos chamou para a independência, Deus nos chamou para sermos dependentes dEle. Dependentes dEle. Amém, irmãos? Olha só. Continuando aqui. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. É como filhos. Como filhos. Você não é um servo, meramente um servo. Você não é meramente uma pessoa qualquer, um escravo. Eu sei, irmãos, que nós somos servos de Deus, eu sei disso, eu entendo isso muito bem. Mas antes de ser servo de Deus, querido, antes de servir a Deus, eu sou filho de Deus, co-herdeiro com Cristo, querido. E posso desfrutar de tudo aquilo que o Pai preparou para o Filho. Aleluia. Versículo 2. Andai em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas, aí olha só, ele está falando até agora, ele está falando de como que nós devemos andar, imitando a Deus, andando em amor. Amém? Amém. Sim ou não? Sim.
Agora ele vai falar as coisas que não condizem comigo e com você. E ele fala assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. Amém. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Eu vou falar de novo. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Mentira do capeta. Mentira de Satanás. Não provém de Deus. Versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Versículo 11. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Presta atenção aqui para mim. Nós devemos andar em amor com todos. Amém? Com todos, sem distinção. Amém, irmãos? Amém. Mas deixa eu te falar uma coisa. Andar em amor com todos não significa que eu e você concordemos com o pecado que eles praticam. A palavra de Deus diz que pecado é pecado. Pronto, acabou. Aquilo que é pecado, e pecado faz separação entre o homem e Deus. Ponto. Se a pessoa aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, ele tem que deixar as obras das trevas e passar a andar na obra de Deus, nas obras da luz. Amém. Percebe, irmão? Amém. Nós não podemos compactuar com essas coisas. Nós não podemos aceitar essas coisas. Aqui está falando que até o se referir nisso, que eles fazem oculto, já é vergonhoso. Já é vergonhoso. Quanto mais eu aceitar essas coisas. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar, irmãos. Igreja é lugar de acolhimento. Igreja é o lugar onde a pessoa ela tem a oportunidade de ter sua vida mudada. Amém. É o lugar, querido, que elas precisam conhecer a verdade. Agora, querido, se nós não pregarmos a verdade, pregarmos um evangelho misturado, as pessoas não terão suas vidas mudadas, as pessoas vão continuar nas suas mesmas práticas, vão continuar fazendo as mesmas coisas erradas, vão continuar andando em pecado como se tudo estivesse certo e não está certo. O que nós queremos, irmãos, é que quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja,
ela encontre você como uma noiva ataviada. Minha irmã, ela lá no Brasil, ela é cerimonialista. O que é cerimonialista? Ela cuida de tudo o que envolve um casamento. Tudo. E ela cobra caro para esse negócio. Ó, é muito dinheiro que ela cobra. Ela faz de quê? Ela faz tudo. A noiva não se preocupa com nada, nem o noivo. Ela trata da igreja, ela trata do arranjo, ela trata do buffet, ela trata do vestido, ela trata da maquiagem, ela trata do dia da noiva, ela trata do dia do noivo, ela trata de tudo. As pessoas não precisam se preocupar com nada. E aí, no final das contas, a festa fica maravilhosa. Tudo perfeito, a noiva está linda, pronta para ser recebida pelo noivo. Deixa eu dizer uma coisa, de certa forma, a igreja é uma cerimonialista que prepara a noiva para o encontro com o noivo. De certa forma, querido, nós estamos aqui para preparar para você, preparar cada um de nós para que nós estejamos prontos, lindos, sem ruga, sem máscara, sem mácula, com um vestido maravilhoso, perfeito. É esse o ponto, irmãos. Não é uma coisa remendada, não é um vestido meia boca, não é uma coisa horrível. Sem uma maquiagem decente, sem fazer micropeelings na sobrancelha. Não é, irmão? Como é que chama o trem? Microblending. É isso aí que as mulheradas gostam. É ou não é? As mulheres sabem o que é. Nós homens nem temos ideia. Mas é isso. A gente só sabe pagar. Tá tudo certo. É, irmão. Mulher gosta de carinho. É. Sapato carinho. É. Batom carinho. Tudo que é carinho, elas gostam. Mulher bonita custa caro, irmão. Se você quer uma mulher bonita, investe na sua mulher. Amém? Eita, a glória, né, minha filha? Coisa linda. Vamos seguir aqui. Versículo 12, de Efésios capítulo 5. Porque o que eles fazem em ocultas, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, eita, misericórdia. Todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifesta, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. O que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, irmão? Presta atenção no jeito que você anda. Você é filho da luz, você não é mais filho das trevas, então não ande de qualquer jeito. Olha o seu proceder, olha o seu falar. Agostinho, eita, agora não sei se é Agostinho, vou perguntar aos universitários aqui, se eu vou citar e se eu estiver errado, você me fala. Já sabe o que eu vou falar? É ele mesmo? Santo Agostinho, então, diz o seguinte, que prega o evangelho o tempo todo. Se necessário for, use palavras. Ó, meu Deus do céu, coisa séria. Isso nos ensina e nos inspira, querido, que eu e você precisamos viver o evangelho. Viver o evangelho. E como é que a gente vive o evangelho? Praticando aquilo que Deus nos inspirou a fazer.
andando de acordo com aquilo que Deus nos inspirou. Amém. Quanto mais próximo de Deus, mais eu vou me tornar parecido com Ele. Amém. E saber a sua vontade para a minha vida. Amém. E aí vem o versículo 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, ou seja, por causa disso tudo que ele disse até então, por causa disso tudo que o apóstolo Paulo disse até então, para a gente cuidar, da gente andar certinho, ele fala, por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Irmãos, não é com embriagar com vinho. Paulo não está falando do vinho aqui não, irmão. O problema não é o vinho, o problema é embriagar. O problema é se encher dessas coisas. O problema é se encher daquilo que não vai trazer conhecimento de Deus, mas ele fala, enchei-vos daquilo que pode trazer conhecimento de Deus para a sua vida, enchei-vos daquilo que pode trazer sabedoria divina, enchei-vos daquilo que pode realmente mostrar para você qual a vontade boa, agradável e perfeita, enchei-vos do Espírito. É isso que ele quer que eu e você façamos, irmãos. Enchei-vos do Espírito. E aí ele dá a receita, olha só, Paulo é maravilhoso demais, ele dá a receita como é que eu me encho do Espírito. Ele fala, versículo 19, falando entre vós, olha só, falando entre vós, deixa eu dizer para você uma coisa, você precisa entender que você, para ser cheio do Espírito, você precisa do seu irmão. Você não foi chamado para independência. Amém. Você foi chamado para andar junto. Falando entre vós, com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros, em temor de Cristo. Amém. Dando sempre graças. Vem cá o louvor, por favor. Dando sempre graças. Dando sempre graças. Graças eu te dou, Pai. Graças eu te dou porque o Senhor é bom. Graças eu te dou porque tudo me vai bem. Graças eu te dou porque eu não estou sendo guiado pelas minhas emoções. Eu não estou sendo guiado pelas circunstâncias. Eu não estou sendo guiado pela adversidade do momento, pela crise, pelas finanças. Eu não estou sendo guiado. Pai, eu te dou graças porque você tem cuidado de mim. Irmãos, dar graças o tempo todo porque Ele é bom. Está tudo indo bem? Dá graças a Deus. As situações ainda não estão tão favoráveis? Dá graças a Deus. Aleluia. E eu quero finalizar com o Salmo 115. Abre lá comigo, por favor. Salmos de número 115. Salmo 115 diz assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao seu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Presta atenção. Tem boca
e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se, presta atenção, igreja, tornem-se semelhantes a eles os que fazem e quantos deles confiam. Quem anda assim vai se tornar como eles. Como? Sem vida. Sem vida. Porque quem não cheira, quem não ouve, quem não fala, quem não escuta, quem não vê, quem não apalpa, quem não anda, não tem vida. Mas deixa eu te dizer uma outra grande verdade. O nosso Deus, Ele tem olhos e vê. Ele tem boca e fala. Ele tem mãos e apalpa. Ele tem pés e anda. Som sai da boca dele. E todos que o adoram se tornam semelhantes a ele. Como? Vida. Vida. A vida de Deus. A vida de Deus passa a estar na sua vida. O conhecimento de Deus passa a inundar a sua vida. E você se torna semelhante a Ele. Você se torna semelhante a Ele. Agora você não é mais guiado por emoções, guiado por circunstâncias, guiado por um ídolo que não te conduz a lugar nenhum. Mas agora você é guiado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Deus vivo, que vive dentro de você, para lhe dar uma boa jornada, para te conduzir a pastos verdejantes, para águas tranquilas. Oh, aleluia! Oh, aleluia!